Economia Sem Fronteiras é patrocinado por Delta Cafés. Fidelidade. Jerónimo Martins. Motengil, um mundo de inspiração. Novo Peugeot E5008 100% elétrico. Hoje analisamos os grandes temas que impulsionam a competitividade e o crescimento das empresas portuguesas no cenário global. Em tempos de desafios económicos, mudanças tecnológicas e crescente pressão por sustentabilidade, a inovação e a gestão de risco são cruciais para competir internacionalmente. Vamos descobrir como 3 líderes empresariais em setores estratégicos, Miguel Maia, do Millennium BCP, Rogério Campos Henriques, da Fidelidade, Isabel Furtado, da TMG Automotive, têm levado a marca Portugal ao mundo. Eu sou Marta Danice, bem-vindos à segunda temporada do Economia Sem Fronteiras. Bem-vindos à segunda temporada do Economia Sem Fronteiras, onde, como já sabe, o nosso foco é a internacionalização e onde, neste episódio especial, o Millennium BCP, o grupo TMG, através da TMG Automotive, e a Fidelidade nos trazem experiências complementares e nos vão revelar como é que diferentes setores podem transformar desafios em oportunidades. E isto colocando a inovação, as finanças e a gestão de risco como pilares fundamentais para alcançar escala internacional. Naturalmente, também aqui um cumprimento aos nossos convidados. É um gosto que estejam connosco neste episódio especial. Muito obrigado. Exploramos agora as bases que cada uma destas empresas construiu para atingir o sucesso internacional. Miguel Maia, o Millennium BCP, é uma das maiores instituições financeiras em Portugal, com operações internacionais em mercados como Angola, Moçambique, Polónia. Quais é que foram as principais estratégias que adotaram para consolidar essas operações? Em primeiro lugar, para nós era muito importante ter um portfólio de negócios equilibrado, que não se restringisse a uma geografia, de forma a podermos não só ganhar escala, como absorver também melhor os choques que muitas vezes acontecem em determinadas geografias e as outras geografias podem compensar. Depois identificar claramente geografias onde o banco pudesse ter vantagens competitivas, ou seja, não é um mercado pelo mercado, é perceber como é que nós nos podemos diferenciar dos outros operadores e criar vantagens que sejam materializáveis e perceptíveis por parte dos clientes para poderem trabalhar connosco. O passo seguinte é ter as pessoas certas, quer dizer, e esse é talvez o mais difícil de tudo, que é encontrar as pessoas que tenham locais, obviamente complementadas, mas também com algum apoio de expatriados portugueses, mas muito assente em quadros locais, que tenham uma cultura que seja uma cultura compatível com aquilo que é a cultura do grupo, em termos de risco, em termos de postura perante a sociedade, em termos de valores empresariais, e que essas pessoas sejam pessoas que tenham, de facto, uma paixão pela inovação, uma paixão pelo cliente, uma paixão pelo crescimento e que, de facto, consigam afirmar o banco nesses mercados. Rogério, a Fidelidade tem sido uma referência na expansão internacional. Desde logo tem um acionista de referência chinês, o grupo Fosun, e tem expandido para vários mercados, primeiro africanos, mais recentemente na América Latina. Quais é que são os maiores desafios em operar em mercados tão diferentes e como é que têm conseguido adaptar-se às especificidades locais? Bom, boa tarde, antes de mais. De facto, nós estamos hoje em 12 países e, de facto, a nossa expansão internacional tem sido, a todos os títulos, um sucesso interessante, porque nós há 10 anos atrás tínhamos 4% do nosso negócio fora de Portugal, hoje em dia temos mais de 30%, e esta expansão tem sido bem sucedida porque tem sido rentável. E posso dizer, por exemplo, em números do ano passado, a rentabilidade das operações internacionais representa mais de 40% da rentabilidade global do grupo, o que significa que esta expansão tem sido, de facto, muito bem sucedida. E fizemos-lo basicamente com um misto de aquisições e de lançamento de operações Greenfield, de acordo com as especificidades do mercado. Na indústria seguradora, os mercados tendem a ser, ao contrário do que muitas vezes se pensa, muito diferentes, porque a estrutura de produtos dos mercados, os canais de distribuição, as necessidades dos clientes são diferentes. Um cliente na Ásia tem necessidades diferentes, claro, até do ponto de vista climático, como hoje falamos. Há tufões na Ásia e há terremotos na América Latina e, portanto, esse é um exemplo da especificidade que é preciso ter. E o que nós tentámos fazer aqui, e também fruto da nossa experiência, foi que em cada um dos mercados termos a estrutura
e a forma de fazer negócio mais adequada a cada um desses mercados. É importante que nós sejamos capazes de criar valor gerando sinergias globais. Era importante para nós trazermos o valor do nosso know-how e da nossa experiência em Portugal para esses mercados, mas temos que saber preservar e entender a especificidade de cada um desses mercados. E, portanto, isso significa ter estruturas locais, equipas locais, claro, que são suportadas também pelo know-how da sede, digamos assim, e por algumas pessoas que estão expatriadas e que apoiam essas equipas, que estão lá, claramente, mas há uma filosofia, uma forma de estar da nossa parte que passa muito por entender que cada mercado é um mercado e precisamos de entender esta especificidade e atuar em conformidade. Aquela expressão típica de think global but act local faz todo o sentido para nós e é isso que nós temos tentado fazer, claro, com bastante sucesso. Isabel, lidera a TMG Automotive, uma empresa de ponta de têxteis para a indústria automóvel, que é reconhecida pela sua aposta em materiais inovadores e sustentáveis. Como é que estas características têm ajudado a empresa a competir no mercado global? Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. A TMG Automotive tem como objetivo principal ter um efeito diferenciador, diferenciador no mercado e de oferta aos seus clientes. E, portanto, para nós, a área da inovação é extremamente importante. Hoje em dia estamos na era do conhecimento e, portanto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que o conhecimento seja transformado num bem tangível. Ou seja, um bem que nós podemos pôr no mercado com valor acrescentado e posicionarmos em valor e não em custo. Aliado a isto, não podemos deixar de pensar em sustentabilidade. Hoje em dia é impossível pensar em produtos inovadores. E onde é que está esse efeito diferenciador? É quando nós pensarmos em fazermos um produto novo para apresentar ao mercado, além de incorporarmos inovação, temos que pensar o que é que será esse produto ao longo, quer da formulação de matérias-primas, quer a formulação do produto, quer a sua produção, fase de uso e, acima de tudo, o desmantelamento. Portanto, nós temos que pensar no veículo como um todo, desde a sua nascença, digamos assim, até ao fim de vida. E, portanto, pensar inovação, pensar sustentabilidade, hoje em dia é um foco muito importante e ao qual o TMG Automotive ao longo dos anos tem vindo a posicionar. Sendo hoje o segundo player maior na Europa, a TMG tem, digamos, uma vantagem grande, porque nós, embora Portugal seja um país periférico e não muito reconhecido pela sua capacidade tecnológica, nós conseguimos provar perante o mundo automóvel, nomeadamente nas marcas premium, de que somos capazes, temos o conhecimento e conseguimos responder não só às necessidades, como às expectativas dos nossos clientes, exatamente na matéria de inovação e na matéria de sustentabilidade. Deixo agora uma pergunta para os três. Quais são os maiores desafios comuns que têm enfrentado nos processos de internacionalização e como é que os têm superado? O maior desafio é sempre o decidir ir e analisar bem porque é que eu tenho que ir, porque é que nós temos que ser uns players globais, porque é que nós temos que ter fábricas e unidades industriais fora de Portugal. Aí a questão é simples, nós temos que acompanhar o movimento dos nossos clientes e temos que também, ao ter fornecimento local, evitar uma pegada ecológica que tem sempre um impacto negativo e, portanto, tentar diminuir essa pegada. Os desafios, depende muito, nós estamos em 3 mercados, Portugal e Europa, digamos assim, China e os Estados Unidos. É óbvio que os Estados Unidos é talvez o mais business-friendly, onde é relativamente mais fácil fazer uma fábrica, obter licenças, apoio das entidades locais, é tudo mais simples. Na China é mais difícil. Mais desafiante. Não só pela distância, mas até pelo aspecto cultural, e começa logo pela língua. Exato. Não é? Também a forma de trabalhar, a forma de ter paciência para fazer experimentação na China é muito menor. O que é que nós optamos sempre? Por ter parceiros locais. Foi digamos assim, um objetivo que nós sempre tivemos, foi ter um parceiro local. Portanto, Miguel, partilha dessa opinião? Eu partilho e subscrevo todas as palavras que foram ditas e acrescentava só, portanto vou tentar complementar do seu ponto de vista.
O primeiro ponto, e também está muito ligado com aquilo que foi dito, que é a escolha. Quer dizer, o tema da escolha, de fazer uma análise profunda do que é que de facto nós podemos fazer naquele mercado e como é que nos podemos diferenciar e qual é que é de facto o potencial daquele mercado, e escolher este em detrimento dos outros é um primeiro ponto. Quer dizer, e isso faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Portanto, é preciso sustentar a decisão não com feelings, mas com base em data, com base em informação muito concreta. O segundo grande desafio é ter as pessoas certas. Quer dizer, e, portanto, as pessoas certas cá, nossas, que vão para lá e, portanto, que têm que correr todos os riscos e que têm uma vida todos eles estáveis em Portugal, e que têm que ter um gosto pelo empreendedorismo, pela inovação, por ir para um lugar que é novo para eles, incómodo, porque quase não começar tem... de novo. Quase começar uma carreira de novo, a centenas ou milhares de quilómetros de distância, e com a mesma paixão que têm a fazer as coisas cá. O terceiro é foco. Quer dizer, é muito fácil nós distrairmos, é muito fácil que às primeiras dificuldades o desânimo apareça. E, portanto, a persistência, o estar preparado para lidar com a adversidade, e quando estamos em novos mercados é seguro que vamos lidar com momentos adversos porque não conhecemos com a profundidade do que os outros operadores que já lá estão conhecem, e esta capacidade de manter o foco é absolutamente determinante no sucesso. O Rogério subscreve? Eu revejo-me completamente naquilo que acabámos de dizer. No nosso caso, claro que tínhamos esta ambição, sobretudo nesta segunda vaga de internacionalização em que nós expandimos para a América Latina e menos, também um pouco em África, mas menos. Claramente foi preciso fazer um trabalho de casa muito claro, rigoroso, para perceber quais eram os países em que queríamos estar dentro da América Latina, porque é um continente, não é? Claro. E, portanto, fizemos muito bem esse trabalho de casa, de forma muito estruturada, escolhemos os mercados, depois fomos à procura dos alvos em que gostaríamos de fazer a aquisição. Ou, em alguns casos, como é o caso, começar de raiz. Também subscrevo completamente o desafio que é depois fazer a execução, fazer estas coisas acontecer. No nosso caso, isto para nós era um desafio enorme. Nós éramos uma empresa eminentemente local, focada no mercado português, e, portanto, isso implicou criar estruturas, especificamente nesta área, consolidar a direção internacional, criámos uma área de business development, criámos toda uma dinâmica, tivemos que criar um modelo de governação das operações internacionais. Como eu disse, nós hoje em dia estamos em 12 países, eles não são todos iguais, as operações têm necessidades diferentes, o apoio e o controle que a sede tem é diferente consoante os mercados, e, portanto, isto implicou uma transformação enorme, e há aqui uma preparação fundamental. Não posso deixar de concordar também com o tema de que temos que ter equipas que localmente façam a diferença, conheçam os mercados e que tenham a motivação para fazer acontecer. Isabel, sustentabilidade e inovação são dois pilares essenciais na indústria automóvel, como aliás já disse. Que iniciativas específicas destacaria que posicionaram a TMG como uma parceira de referência a nível global? Eu diria que a sustentabilidade veio muito na TMG de fora para dentro. Foi muito também pela pressão dos nossos clientes, nomeadamente da Volvo, em que era aquele rumo que teríamos que seguir. Nós este ano já fizemos o nosso 8º relatório de sustentabilidade. Portanto, posicionamos-nos e diferenciamos-nos mais uma vez como uns players que pensam na sustentabilidade, não só na inovação, mas também na sustentabilidade. E recentemente nós fomos agora nomeados para ser o fornecedor dos interiores do Polestar 0, que será o primeiro carro feito totalmente em neutralidade carbónica em todo o seu ciclo produtivo, para 2030. Isto parece que é muito, mas não é. Vamos ter que... Já definimos objetivos, metas, e temos um calendário apertado com muitos desafios, porque estamos a falar de toda a cadeia produtiva. Claro. E, Isabel, como é que equilibram os custos de inovação com a necessidade de manterem os preços competitivos? Inovação não é custo, é investimento. Certo. Portanto, em primeiro lugar, é essa a grande... Como é que equilibra a inovação com esta necessidade? Pronto. Eu diria assim, é exatamente isso. A inovação é um investimento. E é a inovação que me cria valor. Como eu já atrás disse, nós não estamos no mercado de custo, nós estamos no mercado de valor. E a percepção desse valor, se for bem transmitida ao cliente, o cliente aceita e paga, se for preciso, mais um pouco, ou digamos um premium, para ter também essa bandeira da sustentabilidade. Nós temos imensas iniciativas.
TMG neste momento tem 85 patentes registadas. E, portanto, todas estas patentes contêm inovação e sustentabilidade. Deixou de ser um custo, tem retorno. É um investimento e que tem retorno. Tem um retorno. O retorno pode não ser imediato, como já nos aconteceu. Nós tivemos uma patente em 2015 que não trouxe retorno imediato. Trouxe notoriedade, trouxe imagem e, finalmente, trouxe encomendas. É preciso também pensar que, muitas vezes, o investimento em inovação não é de resposta imediata. Mas é um trilho que tem que ser traçado, é um trilho que tem que ser definido dentro da empresa e que todos têm que colaborar para isso, mas sim, eu penso que inovação é fator-chave para nos colocarmos no mercado diferenciador. Miguel, no setor financeiro a sustentabilidade tornou-se uma prioridade crescente também. Como é que o Milénio BCP tem incorporado os critérios ESG, o ambiente, o social e a chamada governance, nas suas operações e no apoio a clientes que se querem internacionalizar? Deixe-me começar por dizer que, no nosso caso, é mais de dentro para fora do que de fora para dentro, no sentido em que nós estamos a fazer um balanço, que é um balanço que vamos ter de crédito à economia com uma maturidade que se calhar tem 10, 15, 20 anos e, portanto, se nós não tivermos a apoiar empresas que sejam sustentáveis, estas empresas não vão ser capazes no futuro de reembolsar o crédito que nós estamos a conceder. Portanto, é um imperativo, é uma obrigação que nós temos, do ponto de vista da gestão do risco, podê-lo fazer. Portanto, obviamente que cada vez temos mais instrumentos que nos permitem fazer essa gestão. Procuramos que esta gestão seja feita com o cliente. Portanto, isto não é uma lógica de penalização de clientes, porque nós dependemos dos nossos clientes. Claro. É uma lógica de trabalharmos em conjunto com os nossos clientes para financiarmos um desenvolvimento das suas empresas numa lógica em que sejam mais resilientes e mais sustentáveis. Portanto, isto para nós é um caminho absolutamente determinante, imposto por nós. Portanto, não é um tema de agenda sequer regulatória, é um tema de clara consciência de pensar o que é que será o BCP a 10 ou a 15 anos. E, Miguel, como é que gerem o risco associado ao financiamento de empresas que operam em mercados voláteis? Ou mais voláteis? Nós trabalhamos todos em mercados muito voláteis e um banco, por natureza, a nossa disciplina principal é a gestão de riscos. Portanto, a volatilidade é algo que, para o qual, à partida, estamos bastante bem preparados. Temos, por exemplo, agora a situação de Moçambique, não é? Temos a situação de Moçambique. Deixe-me só fazer um parênteses. Mais uma vez, a importância das equipas. Ora, o BCP é das poucas instituições internacionais que operam em Moçambique em que os 3 administradores executivos do BCP expatriados não estão aqui, estão lá no local. Fazem parte da sociedade? Não, estão hoje, quer dizer, e portanto são pessoas que estão a viver estas circunstâncias porque o banco tem um acionista principal português, mas é um banco local, portanto está profundamente enraizado no mercado. O tema da gestão de riscos, mais uma vez, aqui o que eu gostava de destacar é fugir dos feelings, quer dizer, nós... O tema da informação de gestão, o tema da qualidade da informação determina a qualidade das decisões. E, portanto, nós investimos muito em conhecimento, investimos muito numa infraestrutura de dados que nos permita, obviamente com a ajuda de todas estas novas ferramentas, inteligência artificial, etc., de poder sustentar as decisões e, sobretudo, poder fazer leituras preditivas daquilo que se pode vir a passar com cenários alternativos e prepararmos para os diferentes cenários. Portanto, o tema... Num cenário mais volátil, um banco que esteja melhor preparado e que tenha uma cultura de risco bastante enraizada na sua cultura empresarial, está em condições de apoiar muito melhor os clientes. Exatamente porque pode partilhar esse know-how, pode, muitas vezes, em discussões difíceis com os clientes, que têm uma postura completamente diferente, mas é esta diferença e este conhecimento que permite depois que hajam decisões mais informadas, mais sustentadas, quer da parte do próprio banco, quer da parte dos próprios clientes. Claro. Rogério, no setor dos seguros, a gestão de risco é uma peça-chave, obviamente, também. Que estratégias é que a Fidelidade tem adotado para se destacar em mercados internacionais e, ao mesmo tempo, gerir riscos complexos? Bom,
no nosso negócio é a gestão de risco. É o que nós fazemos, é inerente, é o core do nosso negócio e, portanto, isso é algo que nós, naturalmente, tentamos fazer bem. E, naturalmente, levamos as melhores práticas que temos em Portugal para esses mercados, com os necessários ajustamentos, como tinha dito. Depois, o setor segurador tem a capacidade, em muitas destas realidades, de diversificar riscos e, portanto, nós analisamos com muito cuidado aquilo que chamamos o cúmulo dos riscos, a diversificação que temos ou não temos e só estamos nos riscos que verdadeiramente conhecemos. Nós podemos estar em mercados e sabemos perfeitamente quais são os mercados em que queremos estar, mas nas linhas de negócio o nosso comportamento também tem a ver com o know-how que nós temos, com aquilo que podemos acrescentar. O que é que tentamos fazer em cada um destes mercados? Fazer a diferença. E nós, quando iniciámos a nossa internacionalização, saberíamos que não seríamos, de repente, a maior multinacional de seguros do mundo. Tínhamos muito pela frente. Mas queríamos, em cada um destes mercados, ser uma empresa de referência. E ser uma empresa de referência faz-se tendo a melhor qualidade de serviço, sendo uma das empresas mais inovadoras e estando na linha da frente do que melhor se faz neste mercado. Um dos exemplos interessantes é capaz de ser o Chile. Foi uma empresa que nós criámos em 2020, em conjunto com uma equipa local. É uma empresa que hoje é rentável, é número 9 do mercado, recebeu vários prémios de inovação, mas mais do que ter recebido os prémios de inovação, é uma empresa que no mercado chileno é reconhecida como sendo uma referência na qualidade de serviço, nos produtos que tem e no entendimento das necessidades dos nossos clientes e dos canais de distribuição. Portanto, é um bom exemplo de como nós podemos usar as nossas melhores práticas e transportá-las para o mercado com os necessários ajustamentos. No setor dos seguros, a inovação tem sido fundamental para lidar com riscos imprevisíveis, como os associados às mudanças climáticas, que estão na ordem do dia, e à cibersegurança também. Há mercados onde identificam maior abertura para soluções inovadoras de seguros? Eu acho que todos os mercados estão abertos à inovação. O que acontece é que muitas vezes nós, quando pensamos em inovação, só pensamos em inovação disruptiva. E alguns dos exemplos que aqui foram dados, estamos a falar de riscos emergentes. Nos quais estamos todos a aprender, mesmo em mercados mais desenvolvidos. E, portanto, é preciso fazer um caminho de educação dos nossos clientes, quer nos mercados mais desenvolvidos, quer nos mercados mais emergentes. Mas eu gostava de pôr a tónica noutro tema. É que inovação, muitas vezes, não é só isso. Inovação é transportar para os nossos processos de trabalho, para os nossos processos de negócio, eficiência, a melhoria da qualidade de serviço e transformar isso numa vantagem competitiva. Eu estava há bocadinho a dar-vos o exemplo do Chile. O Chile é um ótimo exemplo. Não estamos a falar de negócios, de novos riscos mais disruptivos, estamos a falar de usar tecnologia e inovação para ter a melhor qualidade de serviço do mercado. E isso é inovação. Para aquele mercado é algo que pode, de facto, fazer a diferença. E é isso que nós tentamos fazer em todos os mercados em que estamos. Finalizo com uma pergunta para todos e pedia que fossem breves, porque temos aqui mesmo uns últimos minutos. Qual é o papel da colaboração entre diferentes setores, como banca, seguros, indústria, no sucesso da internacionalização das empresas portuguesas? E começo por si, Isabel. É fundamental, mas eu acrescentaria ainda aí as entidades locais que nos apoiam com a informação para quando vamos. Falamos aqui da vossa representação. Da nossa representação. E sim, qualquer investimento que seja feito, eu não consigo fazê-lo sem dois parceiros aqui presentes. Não tenho uma gaveta, não tenho uma gaveta com milhões de euros para investir numa fábrica. Tenho que pedir colaboração à banca e depois tenho que assegurar o negócio com os seguros. Portanto, nada se faz sozinho, é todo um ecossistema e estes senhores são os dois parceiros fundamentais em qualquer projeto de internacionalização que eu tenha que fazer, como é óbvio. Miguel. Mas eu volto a dizer, e tenho imenso gosto em que o Millennium BCP seja um banco de referência da TMG, mas o mérito é, de facto, desta gestão absolutamente excepcional e que transformou profundamente uma empresa e um grupo em Portugal, e que é um grupo com sucesso marcante. Deixe-me dar... Nós, quando vamos para fora e estamos lá fora, obviamente temos muito cuidado em receber os empresários portugueses e explicar o mercado, dizer como funcionam, apresentá-los a novos fornecedores e a clientes, e, portanto, há um papel que é um papel quase de formiga de trabalho intensivo que é feito. Por outro lado, muitas vezes fazemos parcerias, e outro caso, e dou uma parceria agora com a Fidelidade. Nós temos um parceiro de seguros em Portugal, mas nós não somos uma empresa de seguros. Claro. Este parceiro de seguros é um grupo internacional, mas que não tem uma grande relação com a África. E, portanto, quando nós, em Moçambique, quisemos ir mais longe no mercado dos seguros,
falámos com a Fidelidade e hoje temos uma parceria que o Rogério dirá se é que é ou não uma parceria de sucesso. Para nós é uma parceria com enorme sucesso na área dos seguros. Pegando nessas palavras, Rogério. Estamos muito orgulhosos desta parceria e não é por acaso que também com esta parceria nós passámos a ser o número 2 do mercado moçambicano. E, portanto, eu acho que temos razões para estar todos muito satisfeitos e demonstra mais uma vez que as empresas dos vários setores, quando atuam de uma forma, com uma lógica mais integrada nestes novos mercados, podem fazer a diferença, dá-nos mais massa crítica, permite-nos criar oportunidades de negócio e é algo que eu acho que em Portugal nós ainda não temos assim tanta tradição. Eu acho que todos nós temos a ideia de que há outros países que fazem isto melhor. E isso também acontece porque tem uma massa crítica maior e, em alguns casos, houve uma internacionalização, uma vaga de internacionalização que envolveu vários setores. Mas eu acho que em Portugal estamos a avançar, podemos melhorar, mas temos conseguido muita coisa. Muito obrigada a todos. Hoje ouvimos como 3 empresas líderes portuguesas abordam a internacionalização, desde o financiamento de projetos globais do Milénio BCP, à experiência da fidelidade em mercados diversificados, até à inovação sustentável da TMG. Ficou claro que internacionalizar exige visão, adaptação e estratégia. Obrigada aos nossos convidados pelos valiosos insights e a si que nos acompanhou. Voltamos na próxima semana com o CEO da Visabeira. Até lá. Sem dúvida, esta conversa mostrou-nos que o futuro da nossa economia depende de uma abordagem integrada, onde a inovação, as finanças e a gestão de risco caminham lado a lado. Agradecemos aos nossos convidados por partilharem estas lições e estas experiências tão valiosas e aos nossos espectadores. Esperamos que continuem connosco no Economia Sem Fronteiras, onde contamos com os players e as tendências que moldam o futuro económico de Portugal. Até para a próxima semana, no formato habitual. Economia Sem Fronteiras é patrocinado por Delta Cafés. Fidelidade. Jerónimo Martins. Motengil, um mundo de inspiração. Novo Peugeot E5008 100% elétrico.